Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Se Deus quiser, brevemente voltaremos a ter os nossos cultos de oração na terça e de estudo bíblico na quinta-feira. Mas enquanto isso não é possível, continuamos com as nossas devocionais. E nessa devocional de agora, eu quero meditar com você sobre o tema falsas notícias. Fake news. Este é o termo que está muito em alta. Esse termo está relacionado às falsas notícias que chegam a nós pelos meios de comunicação. Em nossos dias, está cada vez mais difícil distinguirmos a falsa notícia da verdadeira notícia. Eu quero destacar 3 razões que eu acho que colaboram com isso. A primeira razão: muito do que chega a nós são, muitas vezes, meias verdades. O problema é que uma meia verdade continua sendo uma mentira. A segunda razão: uma quantidade enorme de informações que são produzidas em nossos dias. Mas nem todas essas informações são produzidas com responsabilidade, com o intento real de passar a verdade. Bem, a terceira razão é que a velocidade com que essas informações são passadas é enorme, é imensa. Alcançam milhares de pessoas em pouco tempo. E a grande dificuldade em verificar as fontes originais da notícia ou das notícias para se saber se é verdade ou mentira. Portanto, estamos diante de um desafio quase impossível: apurarmos a veracidade das informações que chegam até nós. E isso é perigoso. Sim, isso é perigoso, pois é possível que passemos a compreender o mundo à nossa volta a partir das mentiras que nos são contadas. A estratégia daqueles que promovem notícias falsas é a seguinte: a mentira, que se conta inúmeras vezes e que é repetida por muitas pessoas, acaba se tornando uma verdade social. A palavra de Deus nos alerta a respeito do problema das falsas notícias. E também nos alerta principalmente a respeito das falsas boas notícias da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o falso evangelho. E isso não é de agora. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas capítulo 1, verso 6 até o verso de número 8. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo foi o responsável por levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para além dos limites da Palestina. Ele pregou o evangelho por grande parte do Império Romano, levando assim o evangelho verdadeiro, puro e simples até a região da Galácia. Acontecia, porém, que logo após Paulo pregar o evangelho em determinada cidade ou região, um grupo de pessoas procurava rapidamente distorcer o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. As comunidades cristãs recém-iniciadas eram invadidas por um grupo de pessoas que tinha por objetivo confundir a mente dos novos cristãos convertidos. Esse grupo, chamado de judaizantes, espalhava mentiras
e meias-verdades a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Eles estavam determinados em seu propósito, levar os novos cristãos convertidos a Cristo para longe do Evangelho de Cristo Jesus. Em nossos dias, infelizmente, não é diferente. Muitos são os que continuam contando meias-verdades e espalhando mentiras, confundindo a mente de vários discípulos de Cristo. E assim, ainda hoje, existem então pessoas que estão trocando o Evangelho de Cristo, que é puro, simples, pregando evangelho esse que foi pregado, e vivido pelos próprios apóstolos, e hoje está registrado nas páginas do Novo Testamento. Pessoas têm trocado por um fake evangelho. Lembre comigo do que fala o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo nos fala a respeito do quão é sério, terrível e danoso os nossos pecados. O Evangelho de Cristo Jesus nos fala a respeito do imenso perdão que é oferecido a nós por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Evangelho de Cristo nos fala sobre a grande salvação. Salvação essa que nos alcançou pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo também nos fala sobre o cuidado e a providência de Deus, que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus, assim como a salvação eterna. Já o fake evangelho de nossos dias não fala sobre a seriedade de nossos pecados, não fala sobre o perdão de Deus que é oferecido a todos por meio da cruz de Cristo. O fake evangelho de nossos dias não nos leva a apreciar a graça de Deus. Pelo contrário, parece que cobra pedágio, dizendo que somente assim as pessoas poderão ser abençoadas. Que Deus nos livre deste maldito fake evangelho que tem sido anunciado em nossos dias. Fique alerta. Cuidado com o fake, o falso evangelho. Vá sempre à única e verdadeira fonte, que é Jesus Cristo. Ouça o testemunho fiel e verdadeiro sobre esta única fonte, Jesus. O testemunho verdadeiro e fiel você encontra na Bíblia Sagrada. Minha oração então por você, durante todo esse ano, é que você esteja com o Senhor e o Senhor te guie e te faça forte no verdadeiro Evangelho. Sim, que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo, que o Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te, que o Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus continue te abençoando sim, a você e a sua família. Continue tendo uma boa semana. Em nome de Jesus.